Quando minha mãe bateu a porta na minha cara naquela noite fria de dezembro, eu tinha apenas uma mala e 17 anos. Ela gritou que eu era uma decepção, que nunca mais pisaria naquele lar. Eu não sabia que, 15 anos depois, seria ela implorando para entrar na minha sala. Meu nome é Helena Mendes, e durante toda a minha infância e adolescência, fui a filha que nunca se encaixou no molde perfeito que minha família havia construído. Enquanto meu irmão mais velho, Ricardo, seguia os passos do meu pai nos negócios da construtora familiar, eu sonhava com algo completamente diferente. Arte, arquitetura, liberdade para criar sem as amarras das convenções sociais que meus pais tanto prezavam. A casa onde cresci era um monumento à perfeição superficial. Cada móvel, cada quadro, cada detalhe decorativo havia sido cuidadosamente escolhido para impressionar visitas e transmitir status. Minha mãe, Margarete, comandava aquele lar com punho de ferro, sempre preocupada com o que os outros pensariam, com as aparências que deveríamos manter. Meu pai, Eduardo, era mais ausente, mergulhado nos números da empresa, mas quando se manifestava, era sempre para apoiar as decisões dela. Desde pequena, questionava tudo. Por que precisávamos jantar sempre às 19 horas em ponto? Por que eu não podia usar as roupas que queria? Por que meus amigos não eram bem-vindos se não fossem do nosso círculo social? Cada pergunta era recebida com irritação crescente. Cada gesto de independência era visto como rebeldia desnecessária. Ricardo nunca teve esses problemas. Ele era o filho modelo, o herdeiro natural do império que meu pai havia construído. Aos 25 anos, já ocupava uma posição importante na empresa. Morava em um apartamento luxuoso pago pelos pais e namorava uma jovem de família tradicional que minha mãe adorava. Eu, aos 17, era vista como a ovelha negra, a filha problemática que insistia em sonhar com coisas inúteis. A tensão em casa aumentava a cada dia. Durante os jantares, minha mãe fazia comentários ácidos sobre minhas escolhas, meus planos, meus sonhos. Arquitetura é coisa de mulher frustrada, ela dizia, cortando o bife com precisão cirúrgica. Você deveria ser mais como seu irmão, pensar no futuro, na família. Eu tentava explicar que a arquitetura era minha paixão, que queria transformar espaços, criar ambientes que tocassem as pessoas. Mas para ela, isso era apenas fantasia adolescente. O que importava era o plano que havia traçado para mim: faculdade de administração, posição na empresa, casamento com alguém do meio empresarial, filhos que perpetuassem a tradição familiar. A gota d'água chegou numa tarde de novembro. Eu havia acabado de receber a aprovação no vestibular para arquitetura numa universidade pública. Estava radiante. Finalmente havia conseguido o que tanto desejava. Corri para casa, ansiosa para compartilhar a notícia, imaginando que talvez, desta vez, eles entenderiam minha determinação. Encontrei minha mãe na sala, folheando revistas de decoração. Ironicamente, ela sempre teve bom gosto para design, mas nunca viu isso como uma profissão séria. Sentei-me ao seu lado, o papel da aprovação tremendo em minhas mãos. Mãe, tenho uma notícia, disse tentando conter a emoção. Ela levantou os olhos, já com uma expressão de desconfiança. O que foi agora, Helena? Passei no vestibular. Arquitetura. Consegui! O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi sua expressão mudar da neutralidade para a irritação, depois para algo que parecia desprezo. Ela fechou a revista com força, o som seco ecoando pela sala. Nós já conversamos sobre isso, disse, a voz baixa, mas carregada de frieza. Você vai fazer administração. Ponto final. Mas, mãe, é meu sonho. É o que eu quero para minha vida. Seu sonho? Ela riu, mas não havia humor algum naquele som. Filha, você tem 17 anos. Não sabe o que é a vida real. Arquitetura é uma profissão instável para pessoas que podem se dar ao luxo de ser artistas. Nós temos uma empresa, uma tradição, responsabilidades. Eu não quero a empresa. Quero construir meu próprio caminho. Foi quando ela explodiu.
Levantou-se da poltrona como se tivesse levado um tapa, o rosto vermelho de raiva. Construir seu próprio caminho? Com que dinheiro? Com que experiência? Você é uma criança mimada que não sabe o que é trabalhar de verdade. Então me deixe aprender, me deixe tentar. Tentar o quê? Passar fome? Ser uma arquiteta frustrada desenhando casinha de boneca? Não. Você vai fazer administração, vai trabalhar na empresa, vai ser uma pessoa responsável. Chega de fantasia. A discussão escalou rapidamente. Meu pai chegou do trabalho no meio da briga, tentou mediar, mas acabou tomando o lado dela, como sempre. Ricardo apareceu. Ouviu alguns minutos e balançou a cabeça com desaprovação. Era eu contra todos, como sempre havia sido. Vocês não entendem, gritei, as lágrimas finalmente chegando. Eu não quero ser como vocês. Não quero uma vida onde só importa dinheiro e status. Quero criar coisas bonitas. Quero fazer diferença. Fazer diferença? Minha mãe riu novamente, daquela forma cruel que eu conhecia tão bem. Você quer fazer diferença? Então comece sendo grata pelo que tem, respeitando os pais que te deram tudo. Tudo? Vocês me deram tudo, menos o direito de escolher minha própria vida. Foi então que ela disse as palavras que mudaram tudo. Se você não quer seguir as regras desta casa, se despreza tanto o que construímos, então pode ir embora. Vai ver como é a vida real lá fora. Pensei que fosse apenas uma ameaça, mais uma tentativa de me intimidar. Mas quando acordei no dia seguinte, encontrei uma mala já pronta na porta do meu quarto. Minha mãe estava parada ao lado, os braços cruzados, o rosto pétreo. Suas coisas estão aí, disse, sem me olhar nos olhos. Você tem 1 hora para sair. Mãe, você não pode estar falando sério. Estou falando muito sério. Você quer independência? Então vá ser independente. Quando fracassar, quando descobrir que o mundo não é um conto de fadas, talvez aprenda a valorizar o que tem aqui. Não? Tentei argumentar, implorei, prometi que poderia fazer as duas coisas, estudar arquitetura e ajudar na empresa. Mas ela havia tomado sua decisão. Meu pai apareceu, claramente desconfortável, mas não me defendeu. Ricardo nem se deu ao trabalho de descer para se despedir. Peguei a mala, que continha apenas algumas roupas e objetos pessoais básicos. Minha mãe me acompanhou até a porta, e quando me virei para um último apelo, ela já estava fechando a porta. Quando você fracassar, não venha chorar aqui, foram suas últimas palavras. Esta porta estará fechada para sempre. O som da porta batendo ecoou na noite fria de dezembro. Fiquei ali parada na calçada, com uma mala na mão e nenhum lugar para ir. Aos 17 anos, eu havia perdido não apenas minha casa, mas minha família inteira. Não havia volta, não havia perdão. Havia apenas o futuro incerto que se abria à minha frente. Caminhei pela rua escura, sem destino, tentando processar o que havia acontecido. Parte de mim ainda esperava que minha mãe abrisse a porta, que dissesse que havia exagerado, que me chamasse de volta. Mas quando olhei para trás, a casa estava escura, silenciosa, como se eu nunca tivesse existido. Naquela noite, dormiu numa pensão barata que aceitou me receber mesmo sem documentos. Deitada numa cama que cheirava a mofo, olhando para o teto rachado, fiz uma promessa para mim mesma. Eu iria provar que eles estavam errados. Não importava quanto tempo levasse, não importava o que eu tivesse que fazer, eu iria construir minha própria vida. E um dia, eles iriam se arrepender de ter me jogado fora como se eu fosse lixo. Não imaginava que essa promessa se tornaria realidade de uma forma que nenhum de nós poderia prever. Não sabia que 15 anos depois, seria minha mãe sentada à minha frente, com os olhos baixos, pedindo ajuda. Não sabia que a menina de 17 anos que eles expulsaram se tornaria a mulher que controlaria o destino da empresa familiar. Mas naquela noite fria de dezembro, eu era apenas uma adolescente assustada, com o coração partido e uma determinação que nem eu mesma compreendia completamente. O que eu sabia, com absoluta certeza, era que jamais voltaria para casa de cabeça baixa. Se eles queriam me ver fracassar, teriam que esperar sentados.
Os primeiros meses foram uma lição brutal sobre a vida real. A pensão onde passei aquela primeira noite cobrava por dia, e meu dinheiro, alguns trocados que havia juntado de mesada, não duraria nem uma semana. Precisava de trabalho, precisava de um lugar para morar, precisava de uma forma de me sustentar enquanto estudava. A realidade bateu como um soco no estômago quando percebi que, aos 17 anos, quase 18, eu não tinha experiência alguma. Nunca havia trabalhado, nunca havia precisado me preocupar com dinheiro, nunca havia sequer cozinhado uma refeição completa. Minha mãe sempre disse que essas coisas eram para pessoas menos privilegiadas. Ironicamente, eu havia me tornado exatamente isso. Minha primeira oportunidade surgiu num posto de gasolina na periferia da cidade. O dono, um senhor chamado Seu Antônio, me deu uma chance depois que expliquei minha situação. Claro, não contei toda a verdade. Apenas disse que tinha saído de casa e precisava trabalhar para estudar. Ele me colocou para trabalhar no turno da madrugada, das 23 às 7 da manhã, servindo café e sanduíches para caminhoneiros e trabalhadores que passavam pela estrada. O salário era mínimo, mas era o suficiente para dividir um quarto numa pensão com outras 2 garotas. Uma delas, Carla, também trabalhava à noite numa lanchonete, e a outra, Patrícia, fazia faxina em escritórios durante o dia. Elas me ensinaram os truques da sobrevivência urbana. Onde comprar comida mais barata, como negociar desconto no aluguel, como fazer um real render por uma semana. Durante o dia, eu frequentava as aulas na universidade. Havia conseguido uma bolsa de estudos parcial, mas ainda precisava pagar uma taxa mensal que comprometia boa parte do meu salário. Nos intervalos entre as aulas, eu dormia na biblioteca ou em bancos do campus, tentando recuperar as horas de sono perdidas no trabalho noturno. As primeiras semanas foram as mais difíceis. Meu corpo não estava acostumado com a rotina extenuante, e eu vivia num estado de exaustão constante. Várias vezes me peguei pensando em desistir, em voltar para casa e aceitar as condições dos meus pais. Mas sempre que essa tentação batia, eu me lembrava da expressão de desprezo no rosto da minha mãe, das palavras duras que ela havia dito. Um dia, cerca de 2 meses após minha saída de casa, eu estava especialmente cansada. Havia trabalhado a noite inteira, assistido às aulas manhã e à tarde, e ainda precisava estudar para uma prova importante. Estava sentada num banco da universidade, tentando manter os olhos abertos sobre o livro de História da Arquitetura, quando ouvi uma conversa que me fez parar. "Você viu que a Mendes Construções ganhou mais um contrato grande?" dizia uma voz familiar. Olhei para o lado e vi 2 colegas de classe conversando. "Aquela empresa é muito bem-sucedida mesmo", respondeu o outro. "Ouvi dizer que o filho do dono está assumindo mais responsabilidades. Parece que vai herdar tudo." Senti um aperto no peito. Eles estavam falando da empresa da minha família, do meu irmão. Enquanto eu lutava para conseguir dinheiro para o almoço, Ricardo estava sendo preparado para assumir o império familiar. A vida tinha seguido seu curso normalmente para eles, como se eu nunca tivesse existido. Naquela noite no trabalho, liguei para casa pela primeira vez desde que havia saído. Minha mãe atendeu. E quando reconheceu minha voz, o tom dela ficou imediatamente gelado. "O que você quer, Helena?" Eu queria saber como vocês estão." "Estamos bem. Melhor sem dramas desnecessários." Tentei engolir o nó na garganta. "Mãe, eu sei que saí de casa de forma abrupta, mas..." "Você não saiu de casa, Helena. Você foi convidada a se retirar porque não respeitava as regras. A diferença. Eu só queria conversar, talvez..." "Talvez o quê? Talvez você tenha percebido que suas fantasias não pagam as contas? Que o mundo real é mais duro do que você imaginava?" A crueldade na voz dela me deixou sem palavras. Ela continuou. "Se você está ligando para pedir para voltar, a resposta é não. Não até você crescer e entender que família tem responsabilidades." "Eu não estou pedindo para voltar." Menti, tentando manter a dignidade. "Só queria saber como vocês estavam." "Como eu disse, estamos bem. Ricardo está se destacando na empresa, vai se casar no final do ano. Temos muito o que comemorar."
Ricardo ia se casar. Meu irmão ia se casar e eu nem sabia. Não havia sido convidada, não havia sido comunicada, não fazia mais parte da família para eles. Espero que sejam felizes, consegui dizer. Seremos. Agora, se você me der licença, tenho coisas importantes para fazer. Ela desligou sem se despedir. Fiquei ali, segurando o telefone, sentindo como se tivessem arrancado meu coração do peito novamente. Naquele momento, compreendi que não havia volta. Eles haviam me apagado de suas vidas como se eu nunca tivesse existido. Os meses seguintes foram uma montanha-russa emocional. Havia dias em que me sentia forte, determinada, convencida de que estava no caminho certo. Outros dias, a solidão e a exaustão eram quase insuportáveis. Eu via colegas de faculdade com suas famílias, recebendo apoio, dinheiro, carinho, e sentia uma inveja dolorosa. Mas algo interessante começou a acontecer. Conforme os semestres passavam, eu descobri que tinha um talento natural para a arquitetura. Meus projetos chamavam a atenção dos professores. Minha criatividade era elogiada. Minha técnica se aprimorava rapidamente. Pela primeira vez na vida, eu estava fazendo algo que realmente amava, e isso se refletia nos resultados. Um dos meus professores, Dr. Marcos Ribeiro, começou a me dar oportunidades extras. Ele me convidou para participar de projetos de pesquisa, me indicou para estágios remunerados, me apresentou a arquitetos renomados. Ele via meu potencial e também minha dedicação insana. Eu era a aluna que sempre estava lá, sempre entregava os projetos no prazo, sempre ia além do que era pedido. Helena, ele me disse certo dia, depois de uma apresentação que havia recebido nota máxima. Você tem algo especial. Uma visão única. Não sei qual é sua história, mas você tem uma determinação que eu raramente vejo em alunos. Eu sorri, mas não contei que minha determinação vinha do desespero, da necessidade de provar que eu não era a fracassada que minha família achava que eu seria. No terceiro ano da faculdade, consegui um estágio numa empresa de arquitetura pequena, mas respeitada. O salário era melhor, o trabalho era na minha área, e eu finalmente podia trabalhar durante o dia e estudar à noite. Sentia que estava progredindo, construindo algo sólido. Foi nessa época que decidi tentar mais uma vez. Havia completado 20 anos, estava numa situação mais estável, e sentia que talvez pudesse reconstruir a ponte com minha família. Liguei para casa numa tarde de domingo, esperando que minha mãe estivesse mais receptiva. Ricardo atendeu. Quando reconheceu minha voz, houve um silêncio constrangedor. Helena? Nossa, há quanto tempo? Oi, Ricardo. Como você está? Bem, bem. Trabalhando muito na empresa. E você? Contei sobre a faculdade, sobre o estágio, sobre como estava me desenvolvendo profissionalmente. Ele ouviu com educação, mas percebi que estava desconfortável. Olha, é bom saber que você está bem, disse ele, claramente querendo encerrar a conversa. Mas você sabe como são as coisas aqui em casa. Eu sei. Só queria... Não sei. Talvez pudéssemos conversar às vezes. Helena, você conhece a mãe. Ela ainda está magoada com tudo o que aconteceu. Talvez seja melhor você seguir sua vida, sabe? Cada um no seu caminho. Cada um no seu caminho. Meu próprio irmão estava me dispensando com educação, mas me dispensando mesmo assim. Ele tinha medo de contrariar nossa mãe. Medo de sair da zona de conforto que ela havia criado para ele. Tudo bem, disse, tentando soar indiferente. Só queria saber se vocês estavam bem. Estamos. A empresa está crescendo muito. Estamos expandindo. Papai está orgulhoso. Papai estava orgulhoso. Dele? Não de mim. Nunca de mim. Que bom. Fico feliz por vocês. Cuida-se, Helena. Tchau. Ele desligou. E eu fiquei ali, mais uma vez, sentindo o peso da rejeição. Mas desta vez, algo havia mudado. A dor ainda estava lá. Mas havia também uma raiva crescente, uma determinação diferente. Eles achavam que eu havia desistido, que estava numa situação inferior, lutando para sobreviver enquanto eles prosperavam. Estavam certos sobre a luta, mas errados sobre o resultado.
Eu não estava apenas sobrevivendo. Estava aprendendo, crescendo, me tornando alguém que eles não reconheceriam. E um dia, quando menos esperassem, eu iria mostrar a eles exatamente quem eu havia me tornado. Naquela noite, sentada no meu pequeno quarto na pensão, olhando para os projetos espalhados sobre a mesa, fiz uma nova promessa. Não era mais sobre provar que eles estavam errados sobre mim. Era sobre construir algo tão sólido, tão impressionante, que eles nunca mais poderiam me ignorar. Eu tinha 20 anos, estava no meio do curso de arquitetura, trabalhando numa empresa pequena, mas promissora. Era pouco, mas era meu. E seria apenas o começo. O 4º ano da faculdade trouxe mudanças significativas. Meu desempenho no estágio havia chamado a atenção dos sócios da empresa, e eles me ofereceram uma posição de meio período com salário melhor. Finalmente consegui sair da pensão e alugar um apartamento pequeno, mas que era só meu. Pela primeira vez em anos, tinha privacidade, um espaço que podia chamar de lar. O apartamento era minúsculo, um quarto, uma sala que também servia de cozinha e um banheiro. Mas era limpo, tinha uma janela que dava para um pátio interno com uma pequena árvore, e mais importante, era meu. Passei o primeiro fim de semana apenas sentada no chão, olhando ao redor, ainda não acreditando que havia conseguido. Na empresa, meu trabalho começou a ganhar reconhecimento. Eu tinha uma abordagem diferente dos outros estagiários. Enquanto eles faziam o mínimo necessário, eu estudava cada projeto como se fosse minha tese de doutorado. Ficava até tarde analisando soluções, pesquisava materiais inovadores, sugeria melhorias que economizavam dinheiro sem comprometer a qualidade. Helena, você tem uma intuição comercial impressionante para alguém tão jovem, comentou doutora Fernanda, uma das sócias durante uma reunião. Você pensa como arquiteta, mas entende de negócios. Ironicamente, essa intuição comercial havia sido desenvolvida na marra. Anos vivendo com um orçamento apertado me ensinaram o valor real do dinheiro. Algo que meus colegas de classe mais privilegiados não entendiam. Quando eles propunham soluções caras e desnecessárias, eu encontrava alternativas eficientes que impressionavam os clientes. Foi nessa época que conheci Miguel, um colega de turma que também trabalhava para se sustentar. Ele era diferente dos outros estudantes. Vinha de uma família humilde, entendia minhas lutas, não me julgava pelos meus tênis desgastados ou pela roupa repetida. Começamos a estudar juntos, depois a namorar. Miguel foi a primeira pessoa para quem contei toda a verdade sobre minha família. Esperava julgamento, pena, ou pior, que ele me achasse mimada por ter escolhido sair de casa. Em vez disso, ele me abraçou e disse: "Você é a pessoa mais corajosa que eu conheço." Ter alguém que acreditava em mim, que me apoiava, fez uma diferença enorme. Pela primeira vez desde que saíra de casa, eu não me sentia completamente sozinha no mundo. Miguel me deu algo que eu havia perdido: a sensação de pertencer a alguém. No final do 4º ano, aconteceu algo que mudou minha perspectiva sobre o futuro. Estava navegando nas redes sociais, um hábito masoquista que havia desenvolvido de acompanhar a vida da minha família à distância, quando vi uma foto que me deixou sem ar. Era uma foto da festa de formatura de Ricardo em um MBA executivo. Ele estava lindo, de smoking, ao lado da esposa e dos meus pais. Minha mãe usava um vestido de festa azul marinho que realçava seus olhos. Estava radiante, orgulhosa. Meu pai, sempre mais reservado, sorria discretamente. A legenda dizia: "Orgulhosa do meu filho, futuro CEO da Mendes Construções." O que me doeu não foi apenas estar excluída da foto, mas a naturalidade com que eles haviam seguido a vida. Era como se eu nunca tivesse existido. Não havia nenhuma sombra de tristeza, nenhum sinal de que sentiam minha falta. Eles estavam genuinamente felizes, completos, sem mim. Mostrei a foto para Miguel, que ficou indignado. "Como eles podem agir como se você não existisse? Você é filha deles." "Para eles, eu deixei de ser filha deles quando escolhi meu próprio caminho." Expliquei, tentando soar indiferente. "Isso é cruel demais, Helena.
família não deveria ser condicional. Ele estava certo, mas eu havia aprendido a viver com essa realidade. O que me incomodava não era mais a exclusão em si, mas a facilidade com que eles haviam me substituído. Eu era perfeitamente dispensável na equação familiar. Essa realização me deu um combustível diferente. Não era mais sobre provar que eu podia sobreviver sozinha. Eu já havia provado isso. Agora, era sobre construir algo tão significativo que eles não poderiam mais fingir que eu não existia. Me formei com louvor e uma oferta de emprego efetivo na empresa onde estagiava. Doutora Fernanda me chamou para uma conversa no dia da formatura. Helena, queremos te fazer uma proposta. Vamos te contratar como arquiteta júnior, com salário competitivo e participação nos lucros dos projetos que você liderar. Mas há algo mais. Estamos pensando em abrir uma divisão de projetos sustentáveis e inovadores. Queremos que você seja a responsável por desenvolver essa área. Era uma oportunidade incrível para alguém recém-formada. A empresa estava apostando em mim de uma forma que minha própria família nunca havia feito. Há uma condição, continuou ela. Você terá que fazer alguns cursos de especialização, algumas viagens para conhecer projetos internacionais. Será um investimento alto da empresa em você. Aceitei na hora. Finalmente, alguém estava disposto a investir no meu potencial. Os 2 anos seguintes foram de crescimento acelerado. Viajei para a Europa e Estados Unidos. Estudei arquitetura sustentável, tecnologias inovadoras, métodos de construção que reduziam custos e impacto ambiental. Cada curso, cada projeto, cada cliente satisfeito era uma peça a mais na construção da minha carreira. A divisão de projetos sustentáveis que eu liderava começou a ganhar reconhecimento no mercado. Ganhamos alguns prêmios de inovação, aparecemos em revistas especializadas, começamos a atrair clientes importantes. Meu salário triplicou em 2 anos e eu consegui me mudar para um apartamento maior, numa área nobre da cidade. Foi numa dessas revistas especializadas que vi uma matéria sobre a Mendes Construções. Era um perfil da empresa, falando sobre expansão, novos projetos, modernização. A matéria mencionava que a empresa estava sob nova liderança. Ricardo havia assumido como CEO, substituindo meu pai, que permanecia como presidente do conselho. Havia uma foto de Ricardo no seu novo escritório, sorrindo confiante. A matéria o descrevia como jovem executivo visionário, formado na tradição familiar, mas com ideias modernas para o futuro da empresa. Tradição familiar, ideias modernas. As mesmas ideias que eu havia tentado compartilhar anos atrás e que foram rejeitadas como fantasias de adolescente. Naquela noite, comentei com Miguel sobre a matéria. Nós ainda namorávamos, embora ele estivesse trabalhando em outra cidade e nos víssemos apenas nos fins de semana. Você não sente vontade de entrar em contato com eles? Perguntou ele. Agora que você está bem-sucedida, talvez eles vejam as coisas de forma diferente. Não sei se quero, respondi honestamente. Parte de mim quer que eles reconheçam que estavam errados, que eu consegui sem eles. Mas outra parte tem medo de ser rejeitada novamente. Você não é mais aquela garota de 17 anos, Helena. Você é uma arquiteta respeitada, tem sua própria vida, suas próprias conquistas. Se eles te rejeitarem agora, a perda será deles, não sua. Miguel estava certo, mas havia algo mais profundo. Eu não queria apenas que eles me aceitassem de volta. Queria que eles se arrependessem de ter me jogado fora. Queria que eles percebessem o que haviam perdido. Algumas semanas depois, tomei uma decisão impulsiva. Era aniversário da minha mãe, 62 anos, e eu decidi aparecer na festa. Não havia sido convidada, obviamente, mas sabia que haveria uma celebração na casa da família. Sempre havia. Comprei um presente caro, um vaso de cristal que havia visto em uma loja de decoração e que sabia que ela adoraria. E me arrumei com cuidado. Usava um vestido que havia comprado recentemente, sapatos importados, uma bolsa de marca. Queria que eles vissem que eu havia prosperado. Cheguei à casa às 19 horas, quando sabia que a festa estaria no auge.
O portão estava aberto, havia carros de luxo estacionados na rua, música e vozes vinham do jardim. Por um momento, hesitei. Aquela casa havia sido meu lar por 17 anos, mas agora me sentia como uma intrusa. Respirei fundo e toquei a campainha. A empregada que atendeu não me reconheceu. Era uma funcionária nova, contratada depois da minha saída. Quando disse meu nome, ela pareceu confusa, mas me deixou entrar. Caminhei até o jardim, onde cerca de 50 pessoas celebravam. Reconheci muitos rostos, familiares distantes, amigos dos meus pais, colegas de trabalho do meu pai. Todos bem vestidos, conversando animadamente, taças de champanhe nas mãos. Era exatamente o tipo de festa que minha mãe adorava promover. Vi minha mãe primeiro. Ela estava radiante, usando um vestido vermelho elegante, rindo de algo que uma amiga havia contado. Parecia mais jovem do que eu me lembrava, feliz, despreocupada. Ao lado dela, meu pai conversava com outros empresários. Ricardo estava do outro lado do jardim com a esposa, que estava visivelmente grávida. Por alguns minutos, ninguém me notou. Fiquei ali, observando aquela cena de felicidade familiar, da qual eu havia sido completamente apagada. Eles não pareciam menos completos sem mim. Se alguma coisa, pareciam mais harmoniosos. Foi uma prima distante, Ana Clara, quem me viu primeiro. Seu rosto mostrou surpresa total, depois constrangimento. Ela se aproximou hesitante. Helena? Nossa, você está aqui. Oi, Ana. Vim parabenizar a titia pelo aniversário. Ah, claro. Você está bem? Estou ótima, obrigada. Nossa conversa havia chamado atenção. Outras pessoas começaram a nos olhar. Sussurros discretos se espalharam pelo jardim. Era como se uma pedra tivesse sido jogada num lago tranquilo. Minha mãe me viu. Nossa troca de olhares durou apenas alguns segundos, mas senti como se ela estivesse me analisando de cima a baixo, notando cada detalhe da minha aparência, calculando o que isso significava. Ela se aproximou com passos medidos, o sorriso educado que reservava para situações sociais delicadas. Helena, que surpresa! Oi, mãe! Feliz aniversário! Estendi o presente. Trouxe isso para você. Ela pegou a caixa, mas não a abriu. Obrigada. Não esperava te ver aqui. Pensei que seria uma boa oportunidade para nos reencontrarmos. O constrangimento era palpável. As conversas ao nosso redor haviam diminuído de volume, todos tentando ouvir discretamente nossa interação. Como você está? Perguntou ela, mantendo o tom educado mas frio. Bem. Muito bem, na verdade. Me formei em arquitetura, estou trabalhando numa empresa excelente, lidero uma divisão própria. Que bom! Sua resposta foi automática, sem emoção real. Meu pai se aproximou, claramente desconfortável. Helena, filha, como você está? Pelo menos ele me chamou de filha, o que era mais do que eu esperava da minha mãe. Oi, papai. Estou bem. Ricardo também veio, trazendo a esposa. Helena, há quanto tempo? Esta é minha esposa, Juliana. Prazer, disse Juliana, educada, mas visivelmente curiosa sobre quem eu era e por que minha presença causava tanto desconforto. Parabéns pelo bebê, disse, tentando manter a conversa leve. Para quando está previsto? Para outubro, respondeu Ricardo. Estamos muito animados. Outubro. Eu seria tia em outubro e ninguém havia me contado. Mais uma vez, eu era a última a saber dos acontecimentos importantes da família. A conversa morreu ali. Ficamos todos parados, sem saber o que dizer, enquanto a festa continuava ao nosso redor. Era óbvio que minha presença estava estragando o clima de celebração. Bem, disse minha mãe finalmente. Obrigada por ter vindo. Foi uma surpresa agradável. Era uma despedida educada, mas clara. Eu deveria ir embora. Claro! Só queria parabenizá-la e mostrar que estou bem. Fico feliz em saber que você encontrou seu caminho, disse meu pai, mas havia uma tristeza em seus olhos que não conseguia esconder. Encontrei mesmo. Obrigada. Me despedi de cada um com um beijo no rosto, como fazíamos antigamente.
Minha mãe foi a última, e quando me inclinou para beijar seu rosto, ela sussurrou baixinho, apenas para mim: "Você está bonita, bem vestida, parece que se deu bem." Não consegui decifrar o tom. Era reconhecimento? Aprovação? Ou apenas uma observação neutra? Me dei, mãe. Me dei muito bem. Saí da festa com a sensação de vitória e derrota ao mesmo tempo. Havia provado meu ponto. Eu estava bem, próspera, bem-sucedida. Mas eles não pareciam impressionados. Não havia pedidos de desculpa, convites para voltar, reconhecimento de que haviam cometido um erro. Era como se eles tivessem registrado minha presença, catalogado minha aparente prosperidade e arquivado a informação sem que isso mudasse nada fundamentalmente entre nós. No caminho para casa, liguei para Miguel. "Como foi?" perguntou ele ansiosamente. Estranho. Eles foram educados, mas distantes. Como se eu fosse uma conhecida que não viam há muito tempo, não a filha que expulsaram de casa. "E como você se sente?" "Confusa. Achei que me sentiria melhor depois de mostrar que estou bem, mas eles não pareceram afetados. É como se minha ausência realmente não fizesse diferença para eles. Talvez eles estejam protegendo os próprios sentimentos. Deve ter sido difícil para eles também ver você depois de tanto tempo." Miguel sempre tentava ver o lado bom das pessoas, mas eu duvidava que minha família estivesse protegendo sentimentos. Eles haviam seguido em frente, literalmente, como se eu nunca tivesse existido. Naquela noite, deitada na minha cama, olhando para o teto do meu apartamento conquistado com tanto esforço, tomei uma decisão. Eu pararia de buscar a aprovação deles. Pararia de tentar provar meu valor para pessoas que claramente não estavam interessadas em reconhecê-lo. Se eles conseguiam viver sem mim, eu conseguiria viver sem eles. E não apenas viver. Eu iria prosperar de uma forma que tornaria impossível me ignorarem para sempre. Não sabia ainda como, mas sabia que esse não era o fim da nossa história. Era apenas o fim da minha tentativa de reconstruir pontes. A partir dali, eu construiria meu próprio império, e quando eles precisassem de algo, seria a minha vez de decidir se valeria a pena atender. Os 5 anos seguintes foram de crescimento exponencial. Depois daquela festa desastrosa, canalizei toda a minha energia para a carreira. A divisão de projetos sustentáveis que eu liderava se tornou a mais lucrativa da empresa, e meu nome começou a circular no mercado como sinônimo de inovação e eficiência. Aos 28 anos, tomei a decisão mais arriscada da minha carreira: sair da empresa onde havia crescido profissionalmente e abrir meu próprio escritório. Tora. Fernanda tentou me convencer a ficar. Ofereceu sociedade, aumento de salário, participação maior nos lucros. Mas eu sabia que era hora de voar sozinha. Helena Mendes Arquitetura começou num pequeno sala comercial que dividia com um contador e um designer gráfico. Tinha apenas uma mesa, um computador, uma impressora e uma determinação inabalável. Meus primeiros clientes foram contatos que havia feito na empresa anterior, pessoas que confiavam no meu trabalho pessoalmente. O primeiro projeto grande chegou 6 meses depois. Um complexo residencial sustentável para uma empresa de investimentos. Era exatamente o tipo de desafio que eu adorava: combinar inovação ambiental com viabilidade comercial. O projeto foi um sucesso absoluto. Economizou 30% nos custos de construção e reduziu o impacto ambiental em 40%. A partir daí, os projetos começaram a chegar mais rapidamente. Empresas queriam a arquiteta sustentável que entendia de números. Minha abordagem era única no mercado. Eu não apenas criava projetos bonitos e funcionais, mas provava matematicamente como eles geravam economia a longo prazo. Em 2 anos, havia contratado 5 funcionários. Em 3 anos, mudamos para um escritório maior. Em 4 anos, éramos uma das empresas de arquitetura mais respeitadas da cidade, especializadas em projetos comerciais inovadores. Foi nessa época que Miguel e eu terminamos. A distância, as diferentes trajetórias profissionais, minha obsessão com o trabalho,
tudo conspirou contra nosso relacionamento. Não foi uma separação dramática, apenas o reconhecimento de que havíamos crescido em direções diferentes. Você mudou, Helena, ele disse na nossa última conversa séria. Não que seja algo ruim, mas você se tornou mais dura, mais fechada. É como se você tivesse construído muros ao seu redor. Ele não estava errado. O sucesso havia me dado confiança, mas também uma proteção emocional que eu não tinha antes. Eu havia aprendido a não depender de ninguém, a não esperar aprovação ou carinho de outras pessoas. Era mais seguro assim. Aos 31 anos, minha empresa tinha 15 funcionários e projetos em 3 estados. Eu morava num apartamento de cobertura, dirigia um carro importado, viajava para congressos internacionais. Tinha tudo o que havia sonhado quando era uma adolescente expulsa de casa com uma mala na mão. E então, numa terça-feira chuvosa de março, meu telefone tocou. Helena Mendes Arquitetura, bom dia. Gostaria de falar com Helena Mendes, por favor. A voz era conhecida, mas levei alguns segundos para processar. Era minha mãe. É ela quem fala. Respondi, tentando manter a voz neutra. Helena, é sua mãe. Eu sei. Como você conseguiu meu número? Seu escritório está na lista telefônica. Eu preciso falar com você. É importante. Havia algo diferente na voz dela. Não era a frieza de sempre, nem a educada distância da festa anos atrás. Havia uma urgência, quase um desespero contido. Do que se trata? Não posso falar por telefone. Podemos nos encontrar? É sobre negócios. Negócios. Interessante escolha de palavras. Que tipo de negócios? Por favor, Helena. Posso ir ao seu escritório hoje à tarde? A última vez que havia suplicado alguma coisa de mim, eu tinha 17 anos e ela estava me expulsando de casa. Agora, aos 67 anos, ela estava praticamente implorando para me ver. Às 15 horas, disse finalmente. Rua Augusta, número 1200, 12º andar, sala 1203. Obrigada. Muito obrigada. Ela desligou, e eu fiquei ali, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Minha mãe havia me ligado. Após anos de silêncio total, ela havia me procurado. E pela urgência na voz, não era uma visita social. Passei o resto da manhã tentando me concentrar no trabalho, mas minha mente voltava constantemente para a ligação. O que ela queria? Por que agora? Por que negócios? Às 14h55 ela chegou. Minha secretária a anunciou, e eu pedi para que a trouxesse diretamente para minha sala. Queria ter controle total da situação. Quando a porta se abriu e ela entrou, levei um choque. Minha mãe havia envelhecido significativamente nos últimos anos. O cabelo, antes sempre impecável, estava grisalho e mais ralo. Havia rugas profundas ao redor dos olhos, e ela parecia menor, mais frágil do que eu me lembrava. Mas o que mais me chamou a atenção foi sua expressão. Não havia a altivez de sempre, a postura superior que ela mantinha em todas as situações. Ela parecia perdida. Helena, disse, parada na porta, como se pedisse permissão para entrar. Entre, por favor. Sente-se. Ela olhou ao redor da sala, as paredes de vidro, a vista panorâmica da cidade, os prêmios emoldurados, a decoração moderna e cara. Seus olhos se detiveram na placa de metal escovado na mesa. Helena Mendes, arquiteta, CEO. Você construiu tudo isso, disse, mais para si mesma do que para mim. Construí, com muito trabalho. Ela se sentou na cadeira à minha frente, as mãos tremendo ligeiramente. Nunca havia visto minha mãe nervosa. Era uma mulher que sempre controlava qualquer situação, que nunca demonstrava fraqueza. Obrigada por me receber. De nada. Você disse que era sobre negócios. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo extremamente difícil. A Mendes Construções Estamos enfrentando dificuldades financeiras sérias. Interessante. A empresa familiar, o orgulho da família, estava com problemas. Que tipo de dificuldades? Começou há 2 anos.
Alguns contratos grandes foram cancelados. Tivemos problemas com fornecedores, a economia não ajudou. Tentamos nos recuperar, mas as dívidas se acumularam. Ela fez uma pausa, claramente lutando para continuar. Semana passada recebemos uma notificação. O prédio onde funciona nossa sede, o contrato de aluguel não será renovado. Temos 60 dias para sair. E o que isso tem a ver comigo? Nós descobrimos quem é o novo proprietário do prédio. Algo no tom dela me fez prestar atenção total. Havia uma tensão, uma hesitação que não conseguia esconder. E quem é? Ela me olhou diretamente nos olhos pela primeira vez desde que havia chegado. Uma empresa de investimentos chamada HM Capital. Mas investigamos mais fundo e descobrimos que a verdadeira proprietária é você. O mundo parou por um momento. Ela sabia. De alguma forma, havia descoberto. 2 anos atrás, eu havia feito um investimento através de uma empresa que criei especificamente para aquisições imobiliárias. O prédio onde a Mendes Construções funcionava estava sendo vendido pelo banco devido a dívidas do proprietário anterior. Era um bom investimento. Localização privilegiada, prédio sólido, inquilinos estabelecidos. Eu não sabia que a empresa da minha família alugava espaço lá. A HM Capital comprou o prédio através de leilão bancário, e eu nem me dei ao trabalho de verificar quem eram os inquilinos atuais. Era apenas mais um investimento numa carteira diversificada. Mas quando o contrato de aluguel deles veio para renovação, e eu vi o nome Mendes Construções, quase engasguei com o café. Depois do choque inicial, tomei uma decisão fria e calculada. Não renovaria o contrato. Você está certa, disse finalmente. Por quê? Perguntou ela, a voz quase um sussurro. Por que você comprou justamente nosso prédio? Eu não sabia que vocês alugavam espaço lá. Foi apenas um investimento que fiz através da minha empresa de participações. Descobri que vocês eram inquilinos apenas quando o contrato veio para renovação. E decidiu não renovar. Exato. Por quê? A pergunta carregava décadas de dor, arrependimento, incompreensão. Ela finalmente estava enfrentando as consequências das próprias escolhas. Porque eu posso. Porque é meu prédio. Porque tenho o direito legal de escolher meus inquilinos. Helena, por favor, eu sei que cometi erros. Erros? Eu ri, mas não havia humor algum no som. Mãe, você me expulsou de casa aos 17 anos. Me cortou da família completamente. Fui à sua festa de aniversário tentando reconstruir pontes, e vocês me trataram como uma estranha inconveniente. Eu estava errada. Eu sei que estava errada. Agora você sabe. Convenientemente quando precisa de algo. Ela baixou a cabeça e vi uma lágrima escorrer pelo seu rosto. Era a primeira vez na vida que via minha mãe chorar. A empresa está quebrada, Helena. Seu pai está doente. Ricardo tentou salvar as coisas, mas não conseguiu. Se perdermos a sede, é o fim de tudo. Meu pai estava doente. Essa informação me atingiu de forma inesperada. Por mais que houvesse mágoa, ele sempre fora mais gentil comigo do que ela. O que ele tem? Problema no coração. Precisou fazer uma cirurgia no mês passado. Está se recuperando, mas não pode mais trabalhar como antes. E vocês acham que eu deveria renovar o contrato por quê? Por piedade familiar? Eu não sei o que esperar de você. Só sei que você é minha filha. E talvez ainda reste algum amor por nós. Amor. Ela falava em amor depois de 14 anos de indiferença total. Onde estava esse amor quando eu precisava? Quando eu estava sozinha, trabalhando de madrugada para conseguir pagar a faculdade? Quando tentei me reaproximar e vocês me trataram como um fantasma inconveniente? Eu estava com o orgulho ferido. Estava magoada porque você rejeitou tudo que oferecemos. Eu rejeitei o controle que vocês queriam ter sobre minha vida. Isso é diferente. Eu sei disso agora. Levou tempo, mas eu entendo que você precisava seguir seu próprio caminho. Era tarde demais para esse entendimento. 15 anos tarde demais. O contrato não será renovado, disse finalmente.
Vocês têm 60 dias para encontrar um novo local. Ela fechou os olhos, como se tivesse levado um soco no estômago. Por favor, Helena. Não é só por mim. É pelo seu pai, pelo Ricardo, pelos funcionários que trabalham lá há anos. Pessoas inocentes que perderão o emprego. Vocês deveriam ter pensado nisso antes de deixar a empresa chegar nesse ponto. Você está certa. Fomos irresponsáveis. Mas, por favor, nos dê uma chance de nos recuperar. Como eu tive uma chance quando vocês me jogaram na rua? A crueldade das minhas palavras ecoou na sala. Mas era uma crueldade aprendida, ensinada por eles mesmos anos atrás. Ela se levantou devagar, parecendo ter envelhecido 10 anos durante nossa conversa. Eu entendo sua raiva. Entendo sua decisão. Só queria que você soubesse que eu me arrependo todos os dias do que fiz. Que sinto muito por ter perdido você. Você não me perdeu, mãe. Você me jogou fora. Ela acenou com a cabeça, aceitando a correção. Caminhou até a porta. Depois se virou uma última vez. Sua irmã mais nova teria muito orgulho de quem você se tornou. Irmã mais nova? Eu não tinha irmã mais nova. Do que você está falando? Você não sabia? Ela pareceu genuinamente surpresa. Carla nasceu 3 anos depois que você saiu. Ela tem 12 anos agora. O mundo girou novamente. Eu tinha uma irmã de 12 anos. Uma irmã que eu nunca conheci, que cresceu sem saber que eu existia. Ela sabe sobre mim? Sabe que tem uma irmã mais velha que mora longe. Não sabe dos detalhes. Mais uma vida que havia sido construída na minha ausência. Mais uma pessoa da família que eu não conhecia. Por que está me contando isso agora? Porque talvez você queira conhecê-la algum dia. E porque ela vai sofrer tanto quanto nós se a empresa fechar. Foi um golpe baixo. E ela sabia disso. Usar uma criança inocente como argumento emocional. O prazo continua sendo 60 dias, disse, lutando para manter a voz firme. Ela acenou e saiu, fechando a porta silenciosamente atrás de si. Fiquei ali sentada, tentando processar tudo o que havia descoberto. Minha família estava quebrada. Meu pai estava doente. Eu tinha uma irmã de 12 anos, e eu tinha o poder de salvá-los ou destruí-los definitivamente. Pela primeira vez em anos, não sabia qual decisão tomar. Os dias seguintes foram uma turbulência emocional que eu não experimentava há anos. A revelação sobre minha irmã mais nova havia mexido comigo de uma forma que não esperava. Carla, uma menina de 12 anos que havia crescido acreditando que tinha uma irmã distante, sem saber que essa irmã havia sido expulsa de casa e apagada da história familiar. Passei noites em claro, questionando minha decisão. Seria justo punir uma criança inocente pelos erros dos adultos? Seria justo deixar meu pai doente perder o trabalho de uma vida? Mas então me lembrava da facilidade com que eles haviam seguido em frente sem mim, da frieza com que fui tratada na festa de aniversário, da 10 anos de silêncio total. No final da primeira semana após a visita da minha mãe, recebi uma ligação inesperada. Era Ricardo. Helena, precisamos conversar. Oi, Ricardo. Sobre o quê? Você sabe sobre o quê? Sobre o prédio, sobre a empresa. Nossa mãe já conversou comigo sobre isso. E você realmente vai nos expulsar? Vai destruir a empresa da família por vingança? A acusação na voz dele me irritou profundamente. Vingança? Isso é apenas negócios, Ricardo. O contrato venceu, não será renovado. Simples assim. Simples? Ele riu com amargura. Helena, você sabe o que vai acontecer se perdermos a sede? A empresa vai fechar. Papai vai ter um segundo infarto. 50 funcionários vão perder o emprego. Minha filha vai crescer sabendo que a empresa que o bisavô construiu acabou por causa da tia que ela nunca conheceu. Sua filha. Ricardo tinha uma filha. Mais uma pessoa da família que eu não conhecia. Quantos filhos você tem? Perguntei, fugindo do assunto principal. 2. Laura tem 8 anos. Pedro tem 5. Eles adorariam conhecer a tia Helena se você desse uma chance. Mais manipulação emocional. Agora eram 3 crianças inocentes na equação. Ricardo, onde vocês estavam quando eu precisava da família?
Quando eu estava lutando sozinha, trabalhando de madrugada, passando fome para conseguir me formar? Éramos jovens, Helena. Eu tinha 22 anos quando você saiu de casa. Estava começando a trabalhar na empresa, tentando provar meu valor. Não tinha poder de decisão sobre nada. Mas também não me procurou. Nunca tentou manter contato. Porque a mãe disse que você havia deixado claro que não queria mais fazer parte da família. Ela disse que você tinha raiva de todos nós. Essa informação me deixou sem palavras. Ela disse o quê? Que você havia ligado gritando, dizendo que odiava a família, que nunca mais queria ver nenhum de nós, que estava feliz longe de nós e que não voltaria nem se implorássemos. Eu nunca havia feito tal ligação. Nunca havia dito tais palavras. As únicas vezes que liguei para casa foram tentativas de reconciliação, não ataques raivosos. Ricardo, eu nunca disse isso. As únicas vezes que liguei foram para tentar conversar, para saber como vocês estavam. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. O que você quer dizer? Quero dizer que nossa mãe mentiu para você. Eu tentei manter contato várias vezes nos primeiros anos. Sempre fui recebida com frieza, como se fosse uma inconveniente. Nunca gritei. Nunca disse que odiava vocês. Isso não pode ser verdade. Pode e é. Pergunte para ela sobre a ligação que fiz no seu aniversário, quando você disse que seria melhor cada um seguir seu caminho. Pergunte sobre a vez que apareci na festa de aniversário dela, tentando mostrar que estava bem. Eu sempre fui tratada como uma estranha. Outro silêncio. Podia ouvir Ricardo processando essa informação, reinterpretando anos de narrativa familiar. Por que ela faria isso? Talvez porque fosse mais fácil transformar a filha rebelde numa vilã do que admitir que havia cometido um erro expulsando uma adolescente de casa. Helena, se isso for verdade, é verdade. E agora vocês vêm até mim depois de 15 anos, porque precisam de algo. Não porque sentem minha falta ou porque querem me de volta na família. Porque precisam que eu salve vocês. Não é assim. Não é? Então por que ninguém me procurou quando a empresa estava crescendo? Quando vocês estavam ganhando contratos grandes, comemorando sucessos? Por que só agora, quando estão quebrados? Ele não tinha resposta para isso. Helena, independente do passado, somos família. E família se ajuda. Família se ajuda, Ricardo. Onde estava essa filosofia quando eu precisei? Desliguei o telefone. Mas a conversa havia plantado uma semente de dúvida. Se minha mãe havia mentido sobre minhas tentativas de contato, quantas outras coisas ela havia distorcido para manter a narrativa de que eu era a filha ingrata que havia abandonado a família? Naquela noite, tomei uma decisão. Precisava saber a verdade completa. E havia apenas uma forma de conseguir isso. No dia seguinte, dirigi até a casa da minha infância. Era a primeira vez que voltava lá desde a festa de aniversário anos atrás. A casa parecia menor do que eu me lembrava, mais antiga. O jardim, antes impecável, estava ligeiramente descuidado. Toquei a campainha às 9 horas da manhã, sabendo que minha mãe sempre estava em casa nesse horário, tomando café e lendo jornais. Ela atendeu a porta pessoalmente e sua expressão mostrou surpresa total ao me ver. Helena, o que você está fazendo aqui? Precisamos conversar. De verdade, desta vez. Ela hesitou, mas me deixou entrar. A sala de estar estava exatamente como eu me lembrava. Mesmos móveis, mesma decoração, como se o tempo tivesse parado. Gostaria de um café? Ofereceu, tentando manter a cortesia. Não, obrigada. Quero que você me conte a verdade sobre algo. Sobre o quê? Sobre o que você disse para Ricardo e meu pai sobre minhas tentativas de contato ao longo dos anos. Sua expressão mudou instantaneamente. Ela sabia exatamente do que eu estava falando. Eu não sei do que você está falando. Não minta para mim, mãe. Ricardo me contou que você disse a ele que eu havia ligado gritando, dizendo que odiava a família, que estava feliz longe de vocês. Nós duas sabemos que isso nunca aconteceu. Ela se sentou pesadamente na poltrona, parecendo encolher diante dos meus olhos. Helena. A verdade, mãe.
Depois de 15 anos, você me deve pelo menos isso. Por alguns minutos, ficamos em silêncio. Podia ver a luta interna acontecendo em sua expressão, entre a verdade e a tentativa de manter a versão dos fatos que havia construído ao longo dos anos. Eu estava com raiva, disse finalmente, a voz baixa. Estava magoada porque você havia escolhido deixar a família. Eu não escolhi deixar a família. Você me expulsou. Você escolheu a arquitetura em vez da empresa. Escolheu seus sonhos em vez das responsabilidades familiares. Eu tinha 17 anos. Era natural que eu quisesse construir minha própria vida. Mas significava abrir mão de tudo que construímos, da tradição, do legado familiar. E isso justificava mentir para Ricardo e papai sobre minhas tentativas de contato? Ela fechou os olhos como se estivesse reunindo coragem para uma confissão dolorosa. Quando você ligou as primeiras vezes, eu quase cedi. Quase pedi para você voltar. Mas estava com muito orgulho ferido. E conforme o tempo foi passando, ficou mais difícil admitir que eu havia cometido um erro. Então você inventou que eu havia sido cruel e rancorosa para justificar o próprio comportamento. Não foi consciente no começo, mas quando Ricardo ou seu pai perguntavam sobre você, era mais fácil dizer que você não queria contato do que admitir que eu estava impedindo uma reconciliação. Mais fácil para quem? Para mim. Para meu ego. Para a imagem que eu tinha de mim mesma como mãe. Era a primeira vez na vida que ouvia minha mãe admitir uma falha real, um erro fundamental. Não um pequeno lapso de julgamento, mas uma mentira sustentada por anos que havia destruído qualquer chance de reconciliação familiar. Você sabe o que isso significa? Perguntei. Significa que Ricardo cresceu acreditando que eu havia rejeitado a família, que papai morreu um pouco a cada dia pensando que a filha o desprezava, que Carla cresceu sem conhecer a irmã porque a mãe decidiu que era mais conveniente manter a mentira. Eu sei, sussurrou, lágrimas descendo pelo rosto. Eu sei que destruí nossa família por orgulho e teimosia. E agora quer que eu os salve? Não. Agora eu entendo que não tenho direito de pedir nada, que você tem todo o direito de nos odiar. Eu não odeio vocês, disse, e percebi que era verdade. Odeio o tempo perdido. Odeio as mentiras. Odeio ter crescido achando que não era amada quando na verdade era apenas vítima da teimosia de uma mulher orgulhosa demais para admitir um erro. Ela soluçou abertamente agora, toda a compostura abandonada. Helena, eu não espero perdão. Não espero que você nos salve. Só queria que você soubesse que não passou um dia sequer em todos esses anos em que eu não pensei em você. Em que não me perguntei como você estava, se estava feliz, se tinha conseguido realizar seus sonhos. Mas nunca o suficiente para tentar descobrir de verdade. Nunca o suficiente para engolir meu orgulho e admitir que estava errada. Fiquei ali, olhando para aquela mulher quebrada, e tentei conciliar a imagem com a mãe autoritária e fria da minha memória. O poder do tempo, da culpa e do arrependimento havia transformado completamente a pessoa à minha frente. Onde está Carla agora? Perguntei. Na escola. Ela volta às 15 horas. Eu gostaria de conhecê-la. Sua expressão se iluminou ligeiramente. Ela ficaria radiante. Sempre quis conhecer a irmã mais velha. E papai? Como ele está realmente? Fraco. O coração está muito debilitado. Os médicos disseram que qualquer estresse forte pode ser fatal. Ele sabe que sou dona do prédio? Sabe. Foi ele quem me convenceu a procurar você. Disse que era justo que você decidisse nosso destino, já que nós decidimos o seu há 15 anos. Meu pai sempre foi mais sensato, mais justo. Mesmo doente, ele entendia a ironia da situação melhor que qualquer um. Quero falar com ele. Agora? Agora. Ela me levou até o escritório onde meu pai passava a maior parte do tempo desde a cirurgia. Ele estava sentado numa poltrona, lendo jornais. Mas quando me viu, seu rosto se iluminou de uma forma que me fez lembrar por que eu sempre tive um carinho especial por ele. Helena, minha filha. Diferente da minha mãe, ele me chamou de filha sem hesitação, sem constrangimento. Me abraçou com força, apesar da fragilidade aparente. Oi, papai, como você está?
Melhor agora que você está aqui. Sente-se, por favor. Conversamos por 1 hora. Ele me contou sobre a doença, sobre os problemas da empresa, sobre Carla e os netos que eu não conhecia. Não fez nenhum pedido, nenhuma súplica. Apenas conversou comigo como um pai que havia sentido saudades da filha. Papai, disse finalmente, você sabia das mentiras da mãe sobre minhas ligações? Ele suspirou pesadamente. Suspeitava. Sua mãe sempre foi orgulhosa demais para admitir erros. Mas eu era covarde demais para confrontá-la ou procurar você independentemente. Por quê? Porque tinha medo de descobrir que você realmente nos odiava. Era mais fácil acreditar na versão dela do que arriscar mais uma rejeição. Pelo menos ele era honesto sobre suas próprias falhas. Eu nunca odiei vocês. Estava magoada, ressentida, mas nunca odiei. Eu sei disso agora. Vendo quem você se tornou, o que construiu sozinha, sei que uma pessoa cheia de ódio não conseguiria tamanha evolução. Quando Carla chegou da escola, eu a conheci. Era uma menina linda, de cabelos cacheados e olhos brilhantes, cheia de energia e curiosidade. Quando soube que eu era Helena, a irmã sobre quem sempre ouvira falar, ficou extasiada. Você é arquiteta de verdade? Constrói prédios e casas? Construo. Quer ver alguns dos meus projetos? Passamos a tarde toda conversando. Ela me mostrou seus desenhos. Tinha talento artístico natural. Me contou sobre a escola, os amigos, os sonhos. Era uma criança normal, feliz, que não tinha culpa alguma dos erros dos adultos ao seu redor. Ricardo chegou às 18 horas com os filhos. Laura e Pedro eram adoráveis, tímidos no começo, mas logo me aceitaram como parte da família. Ver aquelas crianças, conhecer minha irmã mais nova, mudou algo fundamental dentro de mim. Durante o jantar, o primeiro que fazíamos todos juntos em 15 anos, observei a dinâmica familiar. Havia amor ali, apesar de tudo. Havia conexões reais, carinho genuíno entre as pessoas. Eu havia sido excluída disso por orgulho e teimosia, mas isso não significava que não existisse. Naquela noite, antes de ir embora, tomei minha decisão final. Mãe, papai, Ricardo, disse, reunindo todos na sala. Sobre o prédio, vocês têm 90 dias para colocar as finanças em ordem. O que isso significa? Perguntou Ricardo. Significa que vou renovar o contrato por mais 1 ano, com desconto de 50% no aluguel. Mas há condições. Quais? Perguntou minha mãe. Primeiro, a empresa terá que aceitar consultoria financeira de uma empresa que eu vou indicar. Vocês claramente não sabem administrar dinheiro, então vão aprender. Segundo, Ricardo vai fazer um curso de gestão empresarial moderno. Nada de administrar empresa como nos anos 80. Terceiro, quero participação societária de 20% da empresa. Se vou ajudar a salvá-la, quero ter voz nas decisões importantes. E quarto, disse, olhando diretamente para minha mãe, nunca mais mentiras entre nós. Verdade total, sempre, independente de quão desconfortável seja. Eles aceitaram todas as condições sem discussão. Há uma última coisa, acrescentei. Quero que Carla passe os fins de semana comigo às vezes. Quero conhecer minha irmã de verdade, recuperar o tempo perdido. Posso? Perguntou Carla animadíssima. Posso conhecer onde você trabalha? Ver como constroem prédios? Pode. Vamos começar no próximo sábado. Quando saí de lá naquela noite, sentia uma leveza que não experimentava há anos. Não havia perdoado completamente, talvez nunca perdoasse totalmente. Mas havia escolhido seguir em frente, construir algo novo sobre os escombros do passado. Eu tinha o poder de destruí-los ou salvá-los. E havia escolhido usar esse poder para algo construtivo, não destrutivo. Afinal, eu sempre fui arquiteta. Sabia como construir coisas bonitas e duradouras sobre fundações sólidas. 1 ano depois daquele jantar que mudou tudo, eu estava sentada na sala de reuniões da Mendes Construções, agora oficialmente rebatizada como Mendes Anfilha Construções, analisando os relatórios financeiros do último trimestre.
Os números eram impressionantes. A empresa não apenas havia saído do vermelho, como estava registrando os melhores resultados em 5 anos. A consultoria financeira que indiquei havia feito milagres. Reorganizaram toda a estrutura de custos, renegociaram contratos com fornecedores, implementaram sistemas de controle que a empresa deveria ter adotado há décadas. Ricardo, inicialmente resistente às mudanças, havia se transformado num gestor competente após o curso de administração moderna que o obriguei a fazer. Os lucros deste trimestre são 40% maiores que o mesmo período do ano passado, disse ele, entrando na sala com uma pilha de relatórios. A nova linha de projetos sustentáveis que você sugeriu está sendo um sucesso. Projetos sustentáveis sempre foram o futuro, respondi, folheando os números. Vocês só precisavam de alguém para mostrar como torná-los comercialmente viáveis. Era irônico que a mesma visão que me fez ser expulsa de casa aos 17 anos agora fosse responsável por salvar a empresa familiar. As ideias que minha mãe havia rejeitado como fantasias de adolescente estavam gerando milhões em contratos novos. Helena, disse Ricardo, se sentando à minha frente, eu queria te agradecer. Não apenas por salvar a empresa, mas por me abrir os olhos. Eu estava administrando a empresa exatamente como o papai me ensinou, sem questionar se aqueles métodos ainda funcionavam. Você está se saindo bem. Melhor do que eu esperava, para ser honesta. Ainda tenho muito a aprender, mas agora entendo por que você sempre questionava tudo quando éramos mais novos. Você via problemas que nós nos recusávamos a reconhecer. Nosso relacionamento havia mudado completamente. Ricardo não era mais o irmão que me via como problemática, mas um sócio que respeitava minha visão de negócios. Conversávamos regularmente. Ele pedia minha opinião sobre decisões importantes e eu finalmente tinha a voz na empresa familiar que sempre quis ter. Meu pai havia se recuperado bem da cirurgia e, embora não trabalhasse mais diariamente, ainda vinha ao escritório 3 vezes por semana. Sua presença era reconfortante e nossas conversas haviam se tornado um dos pontos altos da minha semana. Como está o projeto do complexo residencial? Perguntou ele, aparecendo na porta da sala de reuniões. Aprovado pela prefeitura ontem, respondi. Começamos as obras no mês que vem. Excelente! Você tem certeza de que quer liderar pessoalmente esse projeto? Tenho. É exatamente o tipo de desafio que me motiva. Habitação popular sustentável e economicamente viável. Era o maior projeto da minha carreira. Um complexo residencial para famílias de baixa renda, usando tecnologias sustentáveis que eu havia desenvolvido ao longo dos anos. O governo havia aprovado o projeto após meses de análise, e seria um marco na área de habitação social. Sua mãe ficaria orgulhosa, disse meu pai. Ficaria? Ela está orgulhosa. Só não sabe como expressar isso ainda. Minha relação com minha mãe era a mais complicada de todas. Embora tivéssemos estabelecido uma convivência civilizada, ainda havia uma distância emocional que talvez nunca fosse completamente superada. Ela tentava demonstrar apoio às minhas decisões empresariais, participava das reuniões familiares, mas havia uma cautela constante em nossas interações, como se ela tivesse medo de dizer algo errado e me afastar novamente. Papai, disse, aproveitando que estávamos sozinhos, você acha que ela e eu vamos conseguir ter uma relação normal algum dia? Defina normal. Ele sorriu. Vocês duas são mulheres fortes, teimosas, com personalidades muito definidas. Talvez uma relação normal entre vocês nunca tenha sido possível mesmo. Mas poderia ser melhor. Poderia, e vai ser com o tempo. Sua mãe carrega 15 anos de culpa. Ela está aprendendo a conviver com as consequências das próprias escolhas. Naquele fim de semana, como já havia se tornado tradição, Carla veio passar o sábado comigo. Aos 13 anos, ela havia se tornado minha companhia favorita, inteligente, engraçada, cheia de energia e criatividade. Passávamos os sábados visitando obras, museus, experimentando restaurantes diferentes. Era a relação irmã mais velha,
irmã mais nova que eu nunca tive chance de desenvolver. Helena, disse ela enquanto caminhávamos pelo canteiro de obras do complexo residencial. Você já pensou em ter filhos? A pergunta me pegou de surpresa. Por que está perguntando? Porque você seria uma mãe incrível. E porque seria legal ter sobrinhos para brincar. Ri da sua lógica simples. Talvez um dia. Primeiro preciso encontrar alguém disposto a dividir a vida com uma arquiteta workaholic. O que é workaholic? Viciada em trabalho. Ah, mas você não trabalha demais. Você gosta do que faz. É diferente. A sabedoria de uma criança de 13 anos às vezes era impressionante. Naquela noite, durante o jantar em família, outro ritual que havia se estabelecido aos domingos, minha mãe fez um anúncio inesperado. Helena, eu gostaria de fazer uma proposta. Que tipo de proposta? Quero que você considere aumentar sua participação na empresa para 40%. Ricardo pareceu surpreso, mas não contestou. Meu pai sorriu, como se soubesse de algo que não havia compartilhado. Por quê? Perguntei. Porque você salvou a empresa. Porque suas ideias estão gerando os melhores resultados que já tivemos. E por quê? Porque você merece. Era a primeira vez que ela reconhecia publicamente meu valor, minha contribuição. Não era um pedido de desculpas explícito pelo passado, mas era o mais próximo disso que eu provavelmente receberia dela. Eu aceito, disse, mas com uma condição. Qual? Quero criar uma fundação ligada à empresa. Vamos destinar 5% dos lucros anuais para projetos de habitação social e bolsas de estudo para jovens de baixa renda que queiram estudar arquitetura ou engenharia. Por que bolsas de estudo? Perguntou Ricardo. Porque eu sei como é difícil estudar sem apoio familiar. Quero dar a outros jovens as oportunidades que eu tive que conquistar sozinha. Minha mãe ficou em silêncio por alguns minutos, claramente emocionada. É uma ideia linda, disse finalmente. Podemos chamar de Fundação Helena Mendes. Não. Vamos chamar de Fundação Novos Caminhos. Porque às vezes é preciso construir trilhas diferentes para chegar onde queremos. 3 meses depois, estava no palco de um auditório lotado, recebendo o prêmio de Arquiteta do Ano da Associação Nacional de Arquitetos. O projeto do complexo residencial havia chamado a atenção nacional, sendo considerado um modelo inovador de habitação social sustentável. Olhei para a plateia e vi minha família inteira na primeira fileira. Meu pai, orgulhoso e emocionado. Ricardo, com a esposa e os filhos, aplaudindo entusiasticamente. Carla, radiante, gravando tudo no celular. E minha mãe, com lágrimas nos olhos, finalmente entendendo que a filha que havia expulsado por sonhar grande demais, havia se tornado exatamente quem sempre disse que seria. Este prêmio, disse no microfone, é dedicado a todos os jovens que têm sonhos considerados impossíveis pelas pessoas ao seu redor, que se recusam a aceitar limitações impostas por outros, que escolhem construir seus próprios caminhos, mesmo quando isso significa caminhar sozinhos por um tempo. Fiz uma pausa, olhando diretamente para minha família, e é dedicado também às segundas chances. Porque às vezes as pessoas que mais nos machucam são as que mais têm a nos ensinar sobre perdão, crescimento e a importância de nunca desistir dos nossos sonhos. Naquela noite, durante a festa de comemoração, minha mãe se aproximou de mim. Helena, disse, a voz tremendo ligeiramente. Eu queria te dizer algo que deveria ter dito há muito tempo. O quê? Que eu me orgulho de você, que sempre me orgulhei, mesmo quando não sabia como demonstrar. E que lamento profundamente todos os anos que perdemos por causa do meu orgulho idiota. Era o pedido de desculpas que eu esperava há 15 anos. Não apagava o passado, não curava completamente as feridas, mas fechava um ciclo importante. Obrigada por dizer isso, mãe. Significa muito para mim. Você pode me perdoar? Algum dia? Eu já perdoei. Talvez não completamente, talvez não do jeito que era antes, mas perdoei. Porque guardar rancor é como carregar pedras. Só machuca quem carrega. Ela me abraçou, e pela primeira vez em 15 anos,
senti que estava realmente em casa. Hoje, 2 anos depois, dirijo minha própria empresa. Sou sócia majoritária da empresa familiar, tenho projetos em 5 estados e acabei de ser convidada para dar palestras em universidades internacionais. Namoro um engenheiro gentil que conheci num congresso e que entende minha paixão pelo trabalho. Carla está com 15 anos, quer estudar arquitetura como eu, e passa metade dos fins de semana no meu apartamento. Minha relação com minha família nunca será perfeita. Há cicatrizes que não se curam completamente, mágoas que deixam marcas permanentes. Mas aprendemos a construir algo novo sobre as fundações quebradas do passado. Às vezes, quando estou dirigindo pela cidade e vejo um dos prédios que projetei, ou quando recebo uma carta de agradecimento de uma família que conseguiu sua casa própria através dos nossos projetos de habitação social, penso naquela adolescente de 17 anos que saiu de casa com uma mala e um coração partido. Ela não sabia que a dor que carregava se transformaria em determinação, que a rejeição que sofreu a tornaria mais forte, que os anos de luta solitária a preparariam para construir não apenas prédios, mas pontes. Pontes entre sonhos e realidade, entre passado e futuro, entre pessoas que se machucaram e aprenderam a se amar novamente. Quando minha mãe bateu a porta na minha cara naquela noite fria de dezembro, ela pensou que estava me punindo. Na verdade, estava me libertando para me tornar quem eu realmente era. E 15 anos depois, quando ela teve que bater na minha porta pedindo ajuda, descobriu que havia criado não uma inimiga, mas uma mulher forte o suficiente para escolher o perdão em vez da vingança. A vida tem uma forma estranha de nos ensinar que, às vezes, nossos maiores fracassos se transformam em nossas maiores vitórias. E que nunca é tarde demais para começar de novo, desde que tenhamos coragem suficiente para admitir nossos erros e humildade suficiente para aceitar uma segunda chance. Hoje, quando olho para a foto da minha família na minha mesa, uma foto que inclui a todos nós, pela primeira vez em 15 anos, sinto gratidão. Não pelo sofrimento que passei, mas pela força que ele me deu. Não pelas portas que se fecharam, mas pelas que eu aprendi a abrir sozinha. Às vezes, a maior arquitetura que podemos criar não é um prédio, mas uma vida. E a minha, construída tijolo por tijolo sobre os escombros da rejeição, acabou sendo mais sólida e bonita do que eu jamais sonhei que pudesse ser.